Olá, pessoal! Eu sou o professor Antero Arantes Martins e este é o canal do CEAJUR, Centro de Estudos e Atualizações Jurídicas. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre Grupo Econômico Trabalhista, né? Então, faça o seguinte, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Deixe aí o seu like, ative o sininho para que você seja avisado toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal. E eu falo grupo econômico trabalhista porque quem não é da área da justiça do trabalho, quando pensa em grupo econômico, vai logo naquelas lições do direito empresarial, na lei de SA, nas leis que regulam as sociedades empresárias, não é? E estranha um pouco a diferença. Bom, a CLT, e a gente precisa lembrar que a CLT é um decreto-lei que tem força de lei ordinária, portanto, atua no ordenamento jurídico para ou com força de lei ordinária, a CLT diz: para os fins trabalhistas, grupo econômico é isso aqui. Então, para os fins da relação de emprego, grupo econômico é o regido pela CLT e não aquele regido pelas leis de direito empresarial. Daí é preciso ter esse olhar específico e cuidadoso para não cometer nenhum equívoco. Bom, muito bem. Antes da reforma trabalhista, o artigo 2º, parágrafo 2º da CLT, tinha uma redação que dizia mais ou menos assim: sempre que uma ou mais empresas estiverem sobre o controle, a direção ou a administração de outra, constituirão para fins da relação de emprego grupo econômico e serão solidárias para os fins da relação de emprego. Então, aquela leitura seca, gramatical, ela só previa grupo econômico trabalhista vertical, ou seja, o grupo econômico com a presença de uma empresa dominante e outras empresas dominadas. E assim sempre se posicionou a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, até a reforma trabalhista. Os juízes de primeiro grau, os tribunais regionais do trabalho e a própria doutrina admitiam o grupo econômico horizontal, o grupo econômico por coordenação, né? Mas o TST não. Ele só reconhecia grupo econômico se tivesse mesmo a presença de uma empresa dominante. Este domínio ele podia acontecer por controle, por direção ou por administração. Antero, não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. A existência da direção, ela revela uma concretude, situações concretas, situações cotidianas em que uma empresa tomava decisões pela outra empresa, não é? Comprando, vendendo, abrindo conta em banco, enfim, decisões do cotidiano. Muito bem. E o controle? O controle é o inverso. Controle é a dominação em potência, é a dominação contrária à concretude. Se uma empresa é controladora, ela pode determinar quem serão os diretores da empresa controlada. Ela, a empresa controladora, não administra, mas escolhe quem administra, porque tem o controle. Normalmente, o controle se revela pela quantidade majoritária de cotas ou de ações da empresa controlada. Eu digo normalmente, quer dizer 50% mais 1, 50% mais 1 das cotas ou 50% mais 1 das ações revelam controle. Essa é uma situação fácil de entender. Mas nem sempre é preciso ter a maioria. Essas empresas de sociedade anônima de capital aberto
são empresas em que as ações são pulverizadas. Muitas vezes, uma empresa que tenha 15% do capital, 17%, 20% do capital, já é suficiente para ser considerada controladora. Por quê? Porque o restante do capital está tão diluído na bolsa que você, eu ou qualquer outra pessoa pode ter ali um conjunto de ações que represente 0,1% do capital, 0,01% do capital, e nas assembleias, uma empresa que tenha 20% do capital, ela passa por cima como um rolo compressor de todos esses pequenos acionistas que compram na bolsa. Portanto, existem situações na prática em que o controle se revela com menos de 50% mais um, mas o natural, o normal é 50% mais um. E este controlador, então, é que escolhe os diretores. É claro que existem muitas situações que, na prática, o controlador também é o diretor. Como ele é o controlador, ele escolhe a si mesmo para ser o diretor. Mas é preciso entender que controle e administração e direção são coisas diferentes. E a outra situação era a situação de administração, que é uma situação que a empresa controlada delega para a empresa controladora a gestão de determinados setores ou determinadas atividades da sua empresa, como o departamento pessoal conjunto ou um setor de compras comum e assim por diante. Muito bem, na nova redação do artigo 2º, parágrafo 2º, que veio com a reforma trabalhista, tudo isso foi mantido. Ou seja, o grupo econômico continua sendo possível de ser caracterizado pela presença de uma empresa dominante e uma ou mais empresas dominadas, e este domínio se dá por controle, direção ou administração. Até aí não mudou nada. O que eu falei até aqui não mudou nada antes e depois da reforma. O que acontece é que depois da reforma trabalhista, o parágrafo 2º disse assim: ou mesmo quando cada uma mantiver a sua autonomia, atuem em conjunto no mercado. Ou seja, a partir de 11/11/2017, o parágrafo 2º passou a admitir expressamente a existência do grupo econômico por coordenação, que é aquilo que a doutrina e a jurisprudência trabalhista dos tribunais regionais já admitia de forma jurisprudencial, agora está na lei. Então agora nós temos também situações de grupo econômico horizontal. Antero, o que é isso? Grupo econômico horizontal significa aquela situação em que eu não tenho uma empresa dominante e uma empresa dominada. As empresas do grupo mantêm cada qual sua autonomia, mas atuam no mercado de maneira conjunta, têm interesses comuns e, por isso mesmo, se reconhece aí também o grupo econômico. Então, a lei diz, ou ainda, mesmo guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo econômico pela atuação conjunta, ok? Então, a novidade da reforma trabalhista é a admissão expressa na lei do grupo econômico horizontal. O TST já admite agora o grupo econômico horizontal para situações, para contratos posteriores à reforma trabalhista. Mas olha só, recentemente, aí, um tempo atrás, eu coloquei um comentário lá no Instagram de uma decisão do TST que reconheceu o grupo econômico horizontal para um contrato iniciado antes da reforma, mas que terminou depois da reforma. Neste caso, o TST disse, bom, se o contrato se prolongou para depois da reforma,
quando a lei aí sim permitia o grupo econômico horizontal, então nós temos que reconhecer. Então, para o TST, só ficou aquela situação do contrato que começou e terminou antes da reforma, neste caso não tem grupo econômico horizontal. Uma outra questão que vai dar muito pano para manga, mas muito pano para manga, é a questão da solidariedade ativa. Na redação anterior à reforma trabalhista, uma grande parte da doutrina e da jurisprudência admitiam que as empresas integrantes do grupo econômico eram consideradas, para os fins da relação de emprego, como um empregador único. Como empregador único, por quê? Porque na redação anterior, a lei dizia que elas eram solidárias para os fins da relação de emprego, o que significa que elas eram solidárias pelas dívidas trabalhistas umas das outras, indubitavelmente, mas também pelos seus direitos em relação àquele empregado. Então, um empregado de uma empresa do grupo econômico poderia prestar serviços a várias empresas do grupo econômico simultaneamente, sem que isso configurasse vários contratos de trabalho. Súmula 129 do TST reconhecia, então, expressamente a solidariedade ativa. Vozes importantes da doutrina não reconheciam a solidariedade ativa, como, por exemplo, o ilustre jurista Amaury Mascaro Nascimento, disse que isso não estava previsto na lei e dizia também que isso aumentava exponencialmente a subordinação do empregado, a sujeição do empregado, se ele tivesse que responder a todas as empresas do grupo. Mas a jurisprudência e doutrina majoritárias admitiam a solidariedade ativa, a solidariedade em direitos e não apenas em obrigações. Acontece que a reforma trabalhista mudou a redação do parágrafo 2º. E agora ela diz que as empresas do grupo econômico são solidárias pelas dívidas trabalhistas. Então ela não fala mais para os efeitos da relação de emprego, ela fala para as dívidas trabalhistas. Então, expressamente, a lei estabelece uma solidariedade passiva, mas me parece que na nova redação não há mais como se tratar de solidariedade ativa. Então, para situações posteriores à reforma trabalhista, nós não podemos mais falar em grupo econômico como empregador único. A conferir, porque o TST ainda não revogou a súmula 129, não é? Eu já tratei numa outra manifestação lá no Instagram que o Supremo Tribunal Federal está discutindo no tema 1232, ainda não julgado até essa data, se é possível ou não incluir a empresa do grupo econômico no polo passivo da execução sem que ela tenha participado da fase de conhecimento. O voto do relator, mas ainda não formou maioria, o voto do relator é possível desde que faça o IDPJ, um incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Vamos aguardar o que o Supremo diz a respeito disso, porque o que o Supremo julga em tema de tese de repercussão geral fica obrigatório para todos os processos. De qualquer maneira, me parece que a súmula 129 não se sustenta mais depois da reforma trabalhista e as empresas do grupo econômico agora só têm solidariedade passiva e não têm solidariedade ativa. A conferir na jurisprudência. Tá certo, pessoal? Se você ficou até aqui e ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, deixe o seu like, ative o sininho, comente com os seus amigos, não é? Eu espero todos vocês aqui toda semana com um vídeo novo de um tema importante, de um tema interessante. Deixe aí nos seus comentários o que você gostaria que eu tratasse aqui no canal do Seajur. Bacana? Eu espero vocês nos próximos vídeos. Um forte abraço a todos.